Amém? É Lucas, capítulo 14, versículo 25, diz assim. Todos encontraram, né? Grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhe disse: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces, não a podendo acabar, todos que virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pode acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, enviar-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Esse texto é um texto difícil de dizer amém, né? É um texto bem pesado, né? Mas é a palavra de Deus e precisamos ouvir, tá bem? Que Deus possa assim nos abençoar, que Deus possa nos ajudar. A vida cristã, ou não é a questão de ser a vida cristã, a vida do discípulo tem um custo. E é isso que o Senhor Jesus está chamando a atenção. Porque a vida de um discípulo, ele diz que é necessário que haja dedicação, renúncia. Por que é que na igreja muitas vezes os crentes não amadurecem? Por que é que muitas vezes os crentes ficam na sua meninice? Não amadurecem, não chegam à maturidade, não conseguem enfrentar as lutas da vida, não conseguem viver a vida cristã de fato como tem que se viver. É murmurador, fica reclamando, vê defeito em todo lugar, não consegue se firmar, porque a vida cristã tem um custo. A vida de um discípulo tem um custo, e é isso que precisamos entender. A salvação é de graça, mas o crescimento cristão tem um custo, e é um custo altíssimo que o Senhor Jesus coloca aqui. É um custo que você tem que abrir mão da sua própria vida. Você quer ser um discípulo? O discípulo é o quê? Discípulo é um aluno. Discípulo é o quê? Um aprendiz. Discípulo é aquele que segue o seu mestre para ficar parecido com ele. Ele está dizendo que para você ser um discípulo, você tem que abrir mão da sua vida. O seu mestre, ele tem que ser mais importante do que a sua vida para você ser um discípulo. Porque se você não abrir mão da sua vida e a vida do seu mestre, a vida do seu Senhor, não for mais amada que a própria vida, ele está dizendo que você não pode ser um discípulo. É radical isso, né? Muito radical na nossa perspectiva. É muito radical. Então, para ser um discípulo, é uma ideia realmente de radicalidade. E veja o que ele coloca em Lucas, no capítulo 10, no versículo 27. Ele diz uma coisa muito interessante. Lucas, capítulo 10, versículo 27. Ele diz assim, ó: a isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Isso
foi um jovem, um mestre da lei, perguntou para Jesus o que era que ele deveria fazer para ser salvo. E o Senhor Jesus respondeu para ele: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o teu entendimento. Em outras palavras, ele está dizendo: ama a Deus acima de tudo, com toda a tua vida, com todas as tuas forças. Não somente isso, mas um aprendiz, um aluno, ele tem que dar prioridade não somente ao seu Senhor, amando ao Senhor acima de tudo, mas amando o projeto de Deus, amando o reino de Deus. Mateus, no capítulo 6, versículo 33, ele diz: busca em primeiro lugar, o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não tem como ser um bom discípulo, não tem como se não negligenciarmos tudo, para que, acima de tudo, o nosso Senhor, ele seja prioridade em nossas vidas. É isso que o Senhor Jesus está dizendo. Então, quando nós trocamos o culto de adoração ao Senhor por qualquer outra coisa, estamos colocando o Senhor em segundo lugar. Quando nós trocamos a nossa devocional por qualquer outra coisa, estamos colocando o Senhor em segundo lugar, as coisas do reino. Quando muitas vezes amamos muito mais o futebol, os nossos afazeres, os nossos lazeres, qualquer outra coisa mais do que o Senhor, estamos dizendo que não estamos preparados para sermos discípulos. É isso que ele está dizendo. Isso é um cascudo enorme na minha cabeça. Isso é uma coisa tremenda. Isso ele está chamando a atenção. E ele fala justamente de uma maneira profunda. É isso que ele está trazendo aqui para cada um de nós, né? E o Senhor Jesus está divertindo. Quando a gente olha para esse texto, ele está falando isso para as multidões que o acompanhavam. Você vê isso no capítulo 14, versículo 25, ele diz assim: grandes multidões o acompanhavam. E ele voltando-se para a multidão, ele começou a falar isso. Mas olha que coisa interessante. Vamos olhar para o contexto desse texto, para que você possa entender o que era que Jesus queria falar. Quando você olha para o capítulo 14, do versículo 15 até o versículo 24, ele vai falar sobre uma parábola. Ele vai falar sobre um homem que ele disse que ele resolveu dar uma festa e uma ceia. Ele coloca aqui uma ceia. E ele disse que ele resolve dar essa ceia. E ele diz: sai a convidar, uma grande ceia, sai a convidar as pessoas para a grande ceia. E ele manda o seu servo a convidar as pessoas. Aquele homem que era muito rico. E ele diz aí, no versículo 16 e 17, que ele diz que ele vai dar uma grande ceia. E no versículo 17 ele diz que o primeiro que ele convida, ele disse que era um homem. No versículo 17 ele vai dizer assim: não obstante todos a uma começaram a acusar, quer dizer, dar desculpas. Disse o primeiro: comprei um campo. Ele está dizendo que ele mandou o servo dele: só vou dar um grande jantar, uma grande festa. Eu quero que você saia convidando as pessoas, porque eu quero oferecer uma grande festa. E o primeiro, ele vai chegar lá e dizer assim: o meu senhor mandou te convidar para o jantar. E ele vai dizer: eu não posso ir, me desculpe que eu não posso ir, porque eu comprei um grande terreno e eu preciso cuidar do meu terreno. Aí disse que esse primeiro ele se desculpa. Então ele vai para o segundo, chega para o segundo e diz assim: o meu senhor manda te convidar para a grande ceia. E ele diz: eu não posso ir, diga ele que me desculpe, porque eu comprei 6 juntas de boi e eu preciso cuidar dos meus bois. Eu não posso ir para esse jantar. E ele chega para o terceiro e ele diz assim: eu vim te convidar para o grande jantar. E aquele homem diz assim: eu não posso porque eu me casei, estou em lua de mel. Eu não posso ir, diga ele que me desculpe, eu tenho que ficar com a minha esposa. E o servo volta com os convites e diz assim: meu senhor, ninguém quis vir para a festa. E diz que o senhor fica indignado e diz assim: olha, saia na rua e convida os aleijados, convida os pobres, convida os cegos, os cônjuges. Isso está no versículo 21. Né? E quando trouxeram aquelas pessoas, ainda ficou muito lugar para a festa. Ele disse: então sai nos atalhos, sai em todos os lugares, né? Eu quero a casa cheia, traz todas as pessoas para a minha festa, para o jantar que eu quero dar. Porque quando chega no versículo 24 ele vai dizer: porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Por que ele não provará? Porque ele não pode ser um discípulo? Porque eles estavam muito ocupados. É isso que ele vai dizer.
Não é tremendo isso aí? Isso é a minha cara. Eu acredito que isso é a cara da maioria de nós, ou de todos que estão aqui. E a palavra do Senhor diz que o Senhor Jesus, quando ia dentro desse contexto, quando ele conta essa parábola, ele para e diz que, veja que tem uma coisa interessante aqui no texto, no versículo 25, que ele diz assim: grandes multidões o acompanhavam. Parece-me que veio pessoas de várias regiões, vários grupos, e se juntam, e ele diz que havia grandes multidões, era muita gente. E o Senhor Jesus olha para eles, diante daquela multidão, e o Senhor Jesus vai dizer assim, ó, é como se o Jesus peneirasse, é como se o Senhor Jesus está divertindo. Eu admiro muito o Senhor Jesus, porque ele é muito diferente de nós, que somos líderes. Ele é muito diferente dos pastores dos nossos dias, porque a gente diz assim: a igreja está cheia, que maravilha. Ao Senhor Jesus diz: tem grande multidão. Ele está na hora de advertir, porque a maioria que está aqui está enganada. É isso que Jesus está dizendo. A maioria dessas pessoas que estão aqui no meio dessa multidão estão enganados. Eles pensam que seguir Jesus, eles pensam que ser discípulo é fazer uma grande multidão. Ao Senhor Jesus vai dizer o que é ser um discípulo, porque ser discípulo, aquele discípulo radical, é aquele que ama o seu Senhor. É isso que ele vai colocar. Veja aí a primeira coisa que ele coloca. A primeira coisa que ele coloca é que para ser um discípulo, para ser discípulo do Senhor, é preciso amar o Senhor acima de tudo. Essa palavra é muito forte, sabe? Na prática isso é muito pesado. Para eu amar o Senhor, eu preciso amar o Senhor acima de tudo. E ele vai colocar isso no versículo 26 e 27. Vê só o que ele vai colocar. Ele vai dizer: olha, se alguém vem a mim e não aborrece. Veja a tradução de que aborrece. Mas aborrece aqui não significa que a gente odeia, ou que a gente não gosta. Significa que eu não posso amar mais o meu pai ou a minha mãe mais do que o Senhor. O Senhor Jesus está dizendo assim: olha, você quer ser meu discípulo, você tem, Jesus tem a primazia. Jesus tem que ser prioridade. O meu amor maior tem que ser por Ele. É isso que Ele está dizendo. Por isso que Ele está colocando aqui: você quer ser meu discípulo, você quer aprender de mim, você quer crescer na graça. Ele está dizendo: você tem que amar mais a mim do que seu pai, mais a mim do que sua mãe, mais a mim do que sua mulher. Aí você imagina um casal de namorado apaixonado, doido para se casar. Aí lê esse versículo: eu tenho que amar Jesus mais do que a minha namorada, mais do que minha noiva. É um conflito. Mais do que meu filho, é isso que ele está dizendo. O casamento marcado, eu tenho que amar mais a Jesus. É isso que ele está dizendo. Ele está dizendo: olha, eu não negocio, Jesus, eu não negocio a sua vida com ninguém. Você é meu exclusivo. Rapaz, pesado, né? Isso que ele está dizendo. Mais do que a sua mulher e filhos e irmãos e irmãs, e ainda mais, por último, mais do que a sua vida. Quer dizer, você não pode amar mais a sua vida mais do que a minha. Aí a gente diz assim: ó, eu estou muito cansado, eu preciso descansar. Aí Jesus diz assim: você não pode amar mais a sua vida mais do que a minha. Em outras palavras, o Senhor Jesus está dizendo assim: eu não aceito desculpa. Que o contexto é esse. Todo mundo arranjou uma desculpa. Eu não aceito desculpa, vocês precisam me amar acima de todas as coisas. É isso que ele está colocando, né? Então, o discípulo do Senhor precisa amar Ele mais do que todas as coisas. E ele começa por pai, mãe, mulher, filhos, né? E ele termina: mais do que você não pode amar. Porque se você amar mais qualquer coisa mais do que Deus, o seu discipulado vai ser prejudicado. É isso que ele está dizendo. É estreito o caminho. Ele está colocando aqui de uma maneira tremenda isso aqui. É pesado realmente. Vai um confronto para os nossos corações, né? Certo? E ele vai colocar: se você amar mais a sua vida do que a minha, você não pode ser meu discípulo. Ferrou. Complicou. O Senhor Jesus está nos confrontando. Tá ou não tá? Ele está dizendo: olha para mim, olha, como é que está o teu coração? Como é que você está? Você está frio, desanimado? Você perdeu a paixão que você tinha por mim? Você não tem mais prazer na palavra? Você não tem mais prazer em me adorar, viver para mim? Olha, você precisa despertar,
Porque se você continuar assim, você não vai aprender, você não vai se desenvolver. Você não pode ser meu discípulo, você não pode ser meu aprendiz, você não pode ser meu aluno, porque você tem que ter paixão, você tem que ter o coração voltado para mim, para você aprenda, para que você aprenda sobre mim. Mas ele coloca mais no versículo 27, e qualquer que não tomar sua cruz e vir após mim, não pode ser meu discípulo. Aí ele entra aqui numa parte tremenda, que ele olha a parte de ser envergonhado, de ser perseguido, de ser criminalizado, não é? De passar por toda a dificuldade, passar pela morte, porque a cruz ela tem justamente essa conotação. Cruz é um lugar de vergonha. Era isso que acontecia. Quando alguém era condenado a ser crucificado, ele botava a cruz nas costas e tinha que carregar diante de toda a sociedade para que todos zombassem, rissem dele. Aí ele está dizendo: você é meu discípulo, você vai ter que pegar a sua cruz. E todos muitas vezes vão te julgar, vão te condenar, vão rir de você. Mas se você não fizer isso, você não pode ser meu discípulo. É isso que ele está dizendo. Tem gente por aí que diz: ser um discípulo é tudo está dando certo, é estar prosperando, é não ter mais doença. Não, se Jesus está dizendo, não é isso. Ser um discípulo é amar o Senhor Jesus acima de todas as coisas, é estar disposto a aprender. Segunda observação que ele coloca é que ele vai usar uma ilustração, uma parábola, mas ele vai usar uma ilustração sobre o custo que é ser um discípulo. Em outras palavras, quando ele fala sobre essas palavras, que é ser um discípulo, sobre a questão da devoção, sobre a questão de amar o Senhor acima de todas as coisas, ele vai colocar ele chama a multidão para uma reflexão, e ele vai contar essa parábola, e ele vai colocar aqui, pois qual é de vós que pretendendo construir uma torre, provavelmente aqui seria uma torre, era uma torre de vigília, o qual naquele tempo as pessoas faziam plantações e faziam uma torre bem alta para que tivesse alguém vigiando ali, para que as pessoas não roubassem a sua plantação. E o camarada, antes de construir essa torre, primeiro ele senta, calcula quanto é que ele pode gastar, se realmente ele tem o dinheiro suficiente para investir, se ele tinha condições de concluir aquela construção. Aí ele está dizendo: qual de vocês, se for construir uma torre, primeiro vocês não sentam, avaliam quanto vai gastar, vê qual é a pessoa qualificada para fazer aquela torre, vê se tem condições realmente de fazer. Porque se vocês sentem, vocês avaliam e vê que não pode, vocês param, porque eu não vou nem começar. E é isso que acontece. Às vezes a gente quer construir uma casa, uma reforma, a gente quer assim: mas eu não tenho condições esse ano. No próximo ano, quem sabe as coisas melhorar, né? Teve a pandemia, né? Mas depois as coisas vão melhorar e a gente faz uma reforma na casa, ou a gente constrói outra casa, porque a gente está avaliando as condições. O que é que ele está dizendo aqui, dentro das ilustrações? Que para ser um discípulo de Cristo você precisa avaliar. Eu tenho condições de ser um discípulo? Eu tenho condições de aprender? Eu tenho condições de ser um aprendiz? Eu tenho condições de viver a palavra? Eu tenho condições de amar? Eu estou disposto a morrer por Cristo? Eu estou disposto a amar a Cristo acima de tudo? Ele está chamando você e eu para uma reflexão. Estão preparados? E aí? É isso que ele está perguntando. Está chamando a atenção daquela multidão. E veja o que ele vai colocar, né? Justamente para que o discípulo não seja envergonhado, ele vai colocar para calcular as despesas e verificar se tem os meios para concluir. Versículo 29, para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não o podendo acabar, todos que vierem zombem dele. O camarada começa como um crente, porque o crente quando começa, né? Aí pensar que não desanima, é porque ele não avaliou dos perigos. Ser crente é coisa séria, não é fácil. É isso que ele está dizendo. Você precisa avaliar, porque a caminhada vai ser difícil. É isso que ele está dizendo. E o que ele está dizendo, ser crente não é necessariamente fazer uma confissão, mas ele está dizendo aqui, o contexto é de ser discípulo. E ser discípulo é ser um aprendiz. E sabe o que é ser um aprendiz? É ser cada dia mais parecido com Cristo. É isso que ele está dizendo.
Tremendo isso aqui, né? É isso que ele está colocando, né? Então, olha, versículo 30. As pessoas zombando dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Quer dizer, ele começou até bem, mas depois desistiu. Cadê a sua vida de aprendizado? Ele parou. Eu admiro e fico observando no sentido geral nas igrejas. Tem crente que começou até bem, animado, falou até com o desempregado. Intrigado, falou até com o desempregado. Foi, né? Se reconciliou, pagou até as dívidas atrasadas. Mas o tempo foi passando e ele perdeu o prazer. É isso que o Senhor Jesus está dizendo aqui no texto. Tem que avaliar, porque o caminho é difícil. Ele está dizendo assim, ó, as multidões acompanhavam. O Senhor Jesus estava divertindo, não é? Ele estava divertindo aquelas multidões, mostrando para eles que o caminho era difícil. Ser um discípulo não era uma coisa simples, não era fácil. Aí ele vai usar uma segunda ilustração, que essa ilustração aqui é que precisamos, que os discípulos precisa ter uma atitude. Essa segunda ilustração é mostrando que o discípulo precisa ter uma atitude. Primeiro, a primeira ilustração, ele está dizendo que o discípulo tem que sentar e avaliar o que é ser um cristão. E a segunda, ele está dizendo que o cristão precisa ter uma atitude. Aí vê o que é que ele vai dizer. Versículo 31. Ou qual é o rei que indo para um combate, outro rei não se... Aparece. Ou qual é o rei que indo para o combate, para combater outro rei, aliás, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000. Está dizendo assim, qual é o rei que diz assim? Veja que aí a condição é o seguinte, o primeiro dizia o seguinte: eu vou construir uma torre, mas não era para ele construir, a iniciativa era dele. Esse segundo não tem opção. Aqui ele está colocando a característica do discipulado, que você não tem opção. Você tem que ter uma atitude. O primeiro, ele está dizendo, avalie para que você veja que a vida do discípulo não é fácil. Segundo, ele está dizendo, você não tem opção. Você tem que ter uma atitude. E com essa atitude, ele está dizendo que está vindo um rei com um exército com 20.000 homens para atacar. Então as pessoas chegam para aquele e dizem assim, ó, está vindo um exército aí para nos atacar. Então ele está dizendo o seguinte: qual o rei que não vai sentar, que só tem 10.000 homens? Ele não vai sentar, não vai avaliar e vai dizer assim: como é que eu vou enfrentar 20.000 homens? Só tem 10.000 homens. É isso que ele está dizendo. Ele vai avaliar. E qual é a condição aqui que ele coloca? É melhor baixar a guarda, dizer assim: olha, nós não temos condições de ir para a luta, não. Vamos pedir paz. É isso que ele está colocando. Aqui veja o versículo 32. Caso contrário, estando o outro ainda longe, antes de chegar, antes de começar o conflito, envia-lhe uma embaixada pedindo condição de paz. O que é que ele quer nos ensinar com isso? Que um discípulo, ele está em constante conflito, guerra de todos os lados, mas nós só temos um que pode nos dar a vitória, só tem um que pode nos dar a paz, é o próprio Deus. Um discípulo, ele precisa estar sempre se reconciliando com o Senhor. E eu estou dizendo isso baseado em quê? Baseado em todo o contexto de Lucas. Não tem como você crescer no discipulado se você não tiver em constante reconciliação, em constante comunhão com o seu Senhor, com o seu mestre. Você aprende com ele. Aí o que é que ele vai colocar aqui no versículo 33? Assim, pois, todo aquele que dentre vós, da multidão, ele falou para a multidão, capítulo 14, versículo 25, grandes multidões acompanharam, está falando para multidões. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renunciar a tudo, quanto tem, não pode ser o meu discípulo. E aí? Tremendo? O que é que o Senhor nos ensina aqui? O que é que podemos aprender de uma maneira mais prática? A primeira coisa que eu aprendo aqui, e eu acho tremendo isso aqui, é que é preciso
amar o Senhor mais do que a própria vida. Você quer ser um discípulo? Você diz assim: eu sou um crente, eu sou um discípulo, eu quero aprender do Senhor, eu sou um aluno, eu quero ser parecido com Cristo. Ele está dizendo: você precisa amar o seu mestre, você precisa amar o seu Senhor, obedecendo às suas ordens. Sabe que isso é uma grande dificuldade que temos, e vocês sabem disso. Os conflitos que passamos na nossa caminhada cristã. Vocês sabem como é difícil perdoar. E o Senhor Jesus diz o quê? Perdoe. Vocês sabem como é difícil vencer as tentações. Vocês sabem como é difícil vencer o mundo. Vocês sabem como é difícil obedecer. Mas Ele está dizendo: você quer ser um discípulo? Ame ao Senhor mais do que tudo. Se você não aprender isso, você não vai desenvolver na sua vida cristã. Você não vai ser um discípulo radical. Porque ser um discípulo de Cristo tem um custo, e é um custo altíssimo. Você tem tantas recomendações. Você precisa aprender a obedecer. Você precisa aprender a amar os seus inimigos. Você precisa aprender a suportar os seus irmãos. Você precisa aprender a perdoar. Você precisa aprender a obedecer ao Senhor. Você precisa aprender a amar o Senhor. Você precisa aprender a vencer o cansaço, as dificuldades da vida. Sabe, uma das coisas que eu olho para a igreja e eu fico olhando a igreja, algo extraordinário que Deus nos deu. Porque aqui isso é um lugar de treinamento, é um lugar que eu tenho que suportar os irmãos têm que me suportar, temperamentos diferentes. Deus nos deu a graça de conviver uns com os outros. Isso é graça de Deus, isso é por causa da misericórdia de Deus. Deus nos deu vocês, né? E Deus nos deu pela graça, para que eu pudesse amar, para que eu pudesse aprender a perdoar, para que eu pudesse aprender a suportar, para que eu pudesse dizer assim: o irmão é diferente do outro, tem temperamento diferente, mas Deus nos deu a graça de convivermos juntos. Deus nos deu, sabe para quê? Para que eu aprendesse a ser um discípulo. Olhe para Cristo, olhe para os seus discípulos, olha as dificuldades que eles tinham. O Senhor Jesus suportou Pedro, suportou João. E ele disse que o discípulo, só basta que o discípulo seja como o seu Senhor. Quantas pessoas vão nos trair na caminhada? Quantas pessoas vão nos enganar? Mas nós aprendemos com o nosso mestre. Ele nos ensina. Mas para que você aprenda, você precisa amar o Senhor acima de todas as coisas. Mais do que seu pai, mais do que sua mãe e mais do que sua própria vida. Segundo o que ele coloca aqui, é que ser um discípulo não é só aprender intelectualmente, mas é imitar o seu próprio mestre. O que o Senhor Jesus está dizendo aqui de ser um discípulo, o que ele está colocando aqui, em tudo ele dá o exemplo. Ele é o maior exemplo, que é para seguirmos, aprendermos com ele. E veja o que ele coloca em Mateus, no capítulo 5, no versículo 48, ele diz: sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. É isso que ele coloca. Também ele coloca em Efésios, no capítulo 5, versículo 2: e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por vós. Veja que o Senhor Jesus está nos chamando aqui para fazer algo muito difícil, mas Ele está nos chamando para imitar Ele. É difícil, mas Ele está nos chamando para imitar Ele, para ficar parecido com Ele, para aprender com Ele. É difícil, Ele está dizendo: aprenda comigo. É isso que Ele está dizendo. Você é um discípulo, é um aprendiz, um discípulo é um aluno. Então, a única maneira de vencermos as dificuldades da vida é olharmos para o Senhor e imitarmos a Ele. Ser um discípulo é ser um aprendiz, é ser um aluno do Senhor. Ele é o exemplo a ser seguido, né? Agora preste atenção nisso. Olhe para o exemplo de Pedro.
Pedro era um discípulo, apóstolo, discípulo muito difícil, temperamento forte, explosivo. Mas Pedro, ele tinha uma coisa tremenda em Pedro, irmão. Sabe o que era? Pedro não largava o pé de Jesus. E isso aqui é tremendo. Pedro, ele aprendeu com Jesus muitas coisas. Com todas as suas falhas, com todas as suas dificuldades, Pedro sempre estava com Jesus. E Pedro, quando traiu Jesus, Pedro disse: de maneira alguma, Senhor, mas de jeito nenhum negarei teu nome, se possível, com o Senhor na cruz. E o Senhor Jesus diz: hoje mesmo negarás meu nome 3 vezes. E é interessante no relato bíblico, que diz que Pedro estava ali perto da fogueira, se esquentando, e uma mulher chegou perto de Pedro e disse assim: tu és um deles, tu és Galileu. E Pedro disse: mas de jeito nenhum, eu nunca vi. E diz que Pedro começou a praguejar. Quem sabe Pedro fala feito umas crianças que falam: eu juro pela minha mãe. Pedro começou a praguejar, ficou desesperado, pensando que não chegou outra pessoa e disse assim: tu és um deles, Pedro. Mas de jeito nenhum. Agora vem um versículo aqui que foi na terceira vez, em Mateus, no capítulo 26, versículo 73. Tem um relato que é tremendo, isso aqui que ele vai colocar sobre Pedro, né? 26 de Mateus, versículo 76. Eu quero ler porque isso aqui é maravilhoso, né? Mateus capítulo 26, versículo 73. O terceiro, ele vai dizer assim: logo depois aproximou-se os que ali estavam, um grupo de pessoas, e disseram a Pedro: verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Preste atenção nisso. O teu modo de falar, Pedro, denuncia que tu és um discípulo. Rapaz, isso aqui é muito revelador. Pedro, com todas as suas dificuldades, negando o nome do Senhor, Pedro não podia negar que era crente. Pedro disse: eu não sou crente, eu não sou. Aí, Pedro, tu és crente, tu fala parecido com ele, Pedro. Mas eu não sou. Tem gente hoje dizendo que é crente e o povo não acredita. Pedro dizia: eu não sou crente, e o povo não acreditava. Era o inverso. Sabe por quê? Pedro era muito parecido com Jesus, e o modo de falar de Pedro denunciava, porque Pedro estava sempre com Jesus. E Pedro, tremendo isso aqui, né? O discípulo, ao tanto andar com o Senhor, Pedro, mesmo ele pecando, negando, dizendo: eu não sou crente, eu nunca vi. E ele disse: mas tu és. E ele negando, e ele não pôde negar que era crente. Correu dali, né? Meu sem querer ser crente era, né? Não teve jeito, porque Pedro era um discípulo. Aquele tempo todo que ele passou com Jesus, ele foi transformado. Isso é fantástico, sabe por quê? Porque quanto mais você passa tempo na presença do Senhor, quanto mais você ouve, quanto mais sua mente é alimentada pela palavra, quanto mais você diz não para o pecado, quanto mais você perdoa, quanto mais você suporta as pessoas, quanto mais você coloca a palavra em prática, mas você vai ficando parecido com Jesus. Esse é o discípulo do Senhor. Eu estou longe, mas eu quero crescer mais. Amém? Glória a Deus por isso, né? Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso, né? E terceiro, são muitos os obstáculos para ser um discípulo do Senhor, mas não são poucos. São muitos. Vocês sabem disso. Ter chegado até aqui foi difícil. Foi ou não foi difícil? Muito difícil. Rapaz, eu ter chegado aqui, eu estou muito feliz por ter chegado aqui. Sério mesmo. Porque teve momentos difíceis. Teve um momento que eu disse: vou parar, não dá mais, né? Era o que eu queria, porque eu me sentia sem condições. Quantas decepções, quantas dificuldades, quantas frustrações, quantas dores na caminhada. Isso é o caminho do discípulo. Mas sabe por que você chegou e sabe por que você tem chegado? Porque temos um mestre, temos um Senhor,
o qual guia as nossas vidas. Amém? E olha, isso é maravilhoso. E quando falamos que o caminho é difícil, como vimos na parábola, o Senhor Jesus nos chama a uma reflexão, como vimos lá. E essa reflexão, Ele nos chama a levar isso a sério. Isso não é brincadeira. Ser crente não é brincadeira, é isso que Ele está dizendo. Vocês precisam parar e avaliar, porque muitos seguiam o Senhor Jesus por causa do pão, por causa dos milagres, porque achavam muito bonito. Ele está dizendo, vocês precisam avaliar, isso aqui é coisa séria. Se vocês não amar vossos pais, se vocês não me amar mais a mim do que os vossos pais, do que os vossos filhos, do que as vossas esposas, do que essa própria vida, vocês não podem ser meus discípulos. Isso é coisa séria. Então precisamos avaliar. Precisamos lutar contra a nossa própria vontade. E isso não é fácil para ser um discípulo. Você precisa negar a sua vontade. Você precisa dedicar a sua vida ao seu Senhor. Isso não é fácil. É isso que Ele está dizendo. Mas eu digo uma coisa para vocês, preste atenção nisso. Certamente vocês têm muitos projetos, né? Temos projetos. E teve um projeto que foi muito difícil de alcançar. Foi ou não foi? Muito difícil. Mas o maior projeto de um crente é ser um discípulo. Mas a gente acha que não é, mas é. Preste atenção nisso. Você senta, avalia quase toda a sua vida para construir uma casa, para comprar um carro. Nem todos chegam ao fim da vida, talvez não compre com um carro velho feito meu, né? A turma está querendo não. Mas quando eu pintar, mas o que acontece? Botar uns pneus novos, né? Mas o que acontece? A gente faz tantos projetos. Por que a gente não projeta a nossa vida, discípulo? Nossa vida como discípulo não se tem um projeto. Por que a gente não pensa sobre ela? Por que a gente não dedica tempo a ela? Por que a gente não avalia os perigos? Por que a gente não sente e pensa? É como se a nossa vida, o nosso discipulado, se deu, se não deu. Por isso que a gente não cresce. Por isso que a gente não se desenvolve. Eu tenho um projeto, vamos dedicar. Mas a minha vida cristã, a gente não tem isso como um projeto. É o maior projeto, ser um aluno de Cristo Jesus. É o maior projeto, ser um aprendiz de Cristo Jesus. Deve ser o maior projeto. É difícil, mas deve ser o maior projeto. É por isso que eu devo sentar, eu devo avaliar, eu devo analisar, e eu devo ver quais as dificuldades, onde é que eu estou sendo negligente e corrigir, porque esse deve ser o maior projeto de um cristão. Ser um discípulo do Senhor. Amém? Amém. É isso que ele está dizendo, né? Então, é um projeto de vida, irmãos. Eu lembro-me, a Demi sabe disso, que fomos no meu tempo. Quando eu comecei a frequentar a igreja, eu tinha uma paixão muito, tenho hoje ainda, por escola dominical. Para mim, o culto mais importante, para mim, que eu gostava do culto de doutrina e a escola dominical, pastor Quaresma, escola de doutrina, toda quarta-feira, culto de doutrina e escola dominical, culto de doutrina e escola dominical. Eu ficava de boca aberta no culto de doutrina, né? No começo, aquela coisa, tudo para mim é novidade, né? Tudo era novidade, e eu, não é, manda mais, eu quero mais, é pouco. Isso é maravilhoso, né? Precisamos entender isso, né? Então, irmãos, sente, se organize, veja o seu tempo, avalie suas condições, invista na sua vida. Esse é o maior projeto, esse é o projeto de Deus para a tua vida. O maior projeto. Aprendermos sobre o reino de Deus, sermos parecidos com Cristo Jesus. Esse é o maior projeto. Não existe, esse é um projeto de Deus para nós. Agora veja quanto tempo temos perdido. E o tempo que perdemos não voltamos mais, mas podemos construir algo a mais para a glória de Deus. Amém? Então aprenda, né? Se dedique,
Aprenda, porque tudo aqui está à disposição. Tudo está à disposição. O banquete está pronto. Venha e se deleite. Tudo é de graça. Está aqui à disposição. Deus está nos dando pela sua grande, infinita misericórdia. Amém? Deixa eu concluir. Eu acho uma coisa tremenda a igreja, e eu tenho um grande zelo e uma grande alegria com a igreja, no sentido de que, vocês sabem disso, e eu adoro isso, eu sou apaixonado por isso. Rotina. E sabe por que eu acho que é tão complicado para nós? Porque fazemos a mesma coisa. Sabe, eu geralmente sento naquela cadeira. A Demi, quando vem, senta naquela, né? Já se aquece naquela. A cadeira já tem o DNA de cada um. Ângela, olha, todo mundo já senta na. Isso é maravilhoso, sabe? Porque às vezes a gente canta o mesmo hino e a gente faz a mesma leitura e a gente come o mesmo pão e o suco, havia a mesma marca. O suco. Eu compro no mesmo, sempre compro. Quente, está com calor desse, quente. Às vezes lemos o mesmo texto. É isso que é maravilhoso. Eu me alegro com essa rotina. Sabe? Eu não quero que mude. Eu não quero que mude. Porque eu quero lembrar do culto toda vez que Cristo é o Senhor, é o centro da adoração. Eu quero lembrar que o pão representa a carne de Jesus e o suco representa o sangue de Jesus. Eu quero lembrar que o hino fala do meu Senhor. Eu quero lembrar que a palavra está falando comigo. Eu quero lembrar que vocês fazem parte da minha vida. Que vocês fazem parte da minha família. Que somos um em Cristo. Eu não quero que mude. Eu não quero que a gente faça um teatro aqui, que bote gelo seco. Não, eu não quero. Tem gente que acha bonito, né? Aquela luz verdinha, aquela fumaça subindo. Eu não quero. Porque isso quebra a rotina e se estraga. Tira a atenção do foco. Eu quero que o culto seja voltado para Cristo. Que ele seja a atração. E muitas vezes temos dificuldade com o discipulado, porque o discipulado fala do meu Senhor, fala de Cristo, fala do viver de Cristo, fala da ação dele para comigo e do meu viver imitando a ele. É sempre isso, fazer isto em memória de mim. Mas tem muita gente cansada. Eu não suporto mais ouvir falar de Jesus, eu não aguento mais. Não é? Só fala de Jesus, toda pregação só fala de Jesus. A Bíblia, o mesmo texto. As pessoas cantam indo para Jesus. Eu não gosto. Eu queria uma coisa diferente. Eu não quero. Eu quero ouvir tanto falar de Jesus, para que eu fique um pouco parecido com Ele. Ele é o meu mestre. Ele é o meu Senhor. Ele é o meu Salvador. Ele é o Senhor da minha vida. Isso basta. Eu tenho que amar Ele acima de todas as coisas. Eu tenho que sentar avaliar mais meu coração. Porque eu sei que o negócio não está bom. Precisa melhorar muito. Mas eu sei de uma coisa. Jesus, Ele é o meu Salvador. Ele é o meu mestre. Ele é o meu Senhor. E só basta uma coisa. Que eu seja como meu Senhor, parecido com Ele, aprenda com Ele e aprenda a obedecer a sua palavra. Que o Senhor nos abençoe e que o Senhor nos